Você já ouviu falar de um homem que parecia invencível? Um guerreiro que sozinho derrotava exércitos inteiros, mas que ao mesmo tempo se tornava refém de suas próprias paixões e escolhas? Essa é a história de Sansão, uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da Bíblia. Sua vida foi marcada por milagres, por batalhas épicas, por fraquezas humanas e por um destino trágico que, mesmo em sua morte, cumpriu o propósito para o qual havia nascido. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa narrativa, explorando cada detalhe, cada vitória, cada queda, e refletindo sobre como sua história ainda ressoa nos dias de hoje. Para entender Sansão, precisamos voltar no tempo, a um dos períodos mais instáveis da história de Israel. Depois de conquistar a terra prometida sob a liderança de Josué, o povo não tinha reis, nem uma estrutura centralizada de governo. Cada tribo vivia de forma relativamente independente, e quando surgiam crises, Deus levantava líderes chamados juízes. Esses juízes não eram reis, mas guerreiros, profetas ou líderes militares, que surgiam em momentos específicos para libertar Israel da opressão dos inimigos. Foi uma época de altos e baixos espirituais. Israel frequentemente se afastava de Deus, caía na idolatria, sofria com a opressão de povos vizinhos, clamava por socorro, e então Deus levantava alguém para restaurar a ordem. No período de Sansão, os inimigos eram os filisteus. Eles habitavam a região costeira do Mediterrâneo, tinham tecnologia avançada para a época, principalmente no uso do ferro para armas, e eram militarmente poderosos. Sua cultura era diferente da dos hebreus, e sua religião envolvia cultos a deuses como Dagon, além de práticas de idolatria e rituais considerados abomináveis pelos israelitas. Durante 40 anos, os filisteus dominaram Israel, impondo sua força e humilhando o povo de Deus. Foi nesse contexto que a promessa de um libertador começou a tomar forma. Entre as tribos de Israel, havia um homem chamado Manoá, da tribo do Di. Ele e sua esposa viviam o drama da infertilidade, algo doloroso em qualquer época, mas especialmente naquele tempo em que filhos eram vistos como bênção e continuidade da família. Mas quando parecia que não havia esperança, o sobrenatural aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e anunciou uma notícia impressionante. Ela teria um filho, e esse filho não seria comum. Ele seria nazireu desde o ventre, consagrado a Deus por toda a vida. Isso significava que não poderia beber vinho, não poderia tocar em nada impuro, e jamais poderia cortar seus cabelos. O menino seria diferente, separado para um propósito específico, começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. Imagine a emoção daquela mulher. Uma vida de esterilidade, transformada pela promessa de que seu filho seria um escolhido do Senhor. Manoá, ao ouvir a notícia, pediu confirmação, e o anjo voltou a aparecer. Eles ofereceram um sacrifício, e o anjo subiu nas chamas, confirmando que a promessa era verdadeira. Assim nasceu Sansão, cujo nome pode significar pequeno sol ou raio de luz. Desde a infância, o menino foi diferente. O Espírito do Senhor começou a agir nele, preparando-o para o destino que viria. Quando adulto, Sansão revelou uma personalidade intensa, marcada por força extraordinária, mas também por impulsividade. Uma de suas primeiras decisões polêmicas foi se apaixonar por uma mulher filisteia, algo que contrariava as expectativas de seus pais. Eles tentaram dissuadi-lo. Não há mulheres entre o nosso povo? Por que escolher uma entre os inimigos? Mas Sansão insistiu. O texto bíblico nos revela que essa escolha fazia parte do plano de Deus, ainda que Sansão não soubesse. Era o início de uma série de confrontos com os filisteus. A caminho do casamento, Sansão viveu um episódio surpreendente. Um leão jovem rugiu contra ele, e tomado pelo Espírito do Senhor, ele o matou com as próprias mãos, sem nenhuma arma. Dias depois, ao passar pelo mesmo local, encontrou um enxame de abelhas e mel dentro da carcaça do leão. Comeu do mel e levou um pouco para seus pais, sem revelar a origem. Esse episódio inspirou um enigma que lançou durante a festa de casamento. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Os convidados não conseguiram resolver, e então pressionaram a noiva de Sansão para arrancar a resposta dele. Sentindo-se traído, Sansão se enfureceu, matou 30 homens filisteus, e deu suas roupas como pagamento do enigma. Esse incidente gerou uma espiral de violência e desentendimentos, culminando com Sansão incendiando plantações dos filisteus ao amarrar tochas em rabos de raposas. Os feitos de Sansão rapidamente se tornaram lendários. Em uma ocasião, ele foi cercado em uma cidade, mas à meia-noite,
arrancou os enormes portões, carregando-os até o topo de uma colina distante, humilhando seus inimigos. Mas talvez o feito mais impressionante tenha sido quando enfrentou 1000 soldados armados, usando apenas a queixada de um jumento encontrada no chão. A cena é quase cinematográfica. 1000 guerreiros caindo diante de um homem sozinho, cuja força vinha diretamente do Espírito de Deus. Mas se por um lado sua força era incomparável, por outro sua vulnerabilidade emocional o tornava frágil. Sansão se deixava levar por paixões, especialmente por mulheres. E foi em uma dessas paixões que encontrou Dalila. A beleza dela o cativou, mas os líderes filisteus a viram como a oportunidade perfeita. Ofereceram uma grande recompensa para que descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela começou a insistir diariamente: diga-me, Sansão, em que consiste a sua força? Ele deu respostas falsas, falando de cordas novas ou de tranças amarradas. Mas Dalila não desistia. Com lágrimas e manipulação, pressionava sem cessar. Até que, cansado, Sansão cedeu e revelou a verdade. Minha força está em minhas tranças. Se meu cabelo for cortado, eu me tornarei como qualquer outro homem. Naquela noite, Dalila fez Sansão adormecer em seu colo e chamou um homem para cortar suas tranças. Quando os filisteus o atacaram, ele tentou reagir, mas percebeu que a força havia partido. O Espírito do Senhor já não estava com ele. Capturado, Sansão foi levado pelos inimigos. Eles arrancaram seus olhos, o acorrentaram com bronze e o colocaram para trabalhar como escravo, girando uma mó no cárcere. O homem invencível agora estava cego, humilhado e derrotado, mas a história ainda não havia terminado. Enquanto Sansão estava na prisão, seus cabelos começaram a crescer novamente, um sinal de que sua consagração não havia sido totalmente anulada e de que Deus ainda tinha planos para ele. Chegou o dia de uma grande celebração filisteia em honra ao deus Dagom. O templo estava lotado, com príncipes, líderes e milhares de pessoas. Eles trouxeram Sansão para entreter a multidão, zombando do outrora poderoso juiz de Israel. Cego, ele pediu ao jovem que o guiava para colocá-lo entre as colunas centrais que sustentavam o templo. Ali, Sansão fez sua última oração: Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me apenas mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Com as mãos firmes sobre as colunas, Sansão reuniu suas últimas forças e empurrou. O templo começou a estremecer, e em um ato de sacrifício final, a construção desabou sobre todos. Milhares morreram, incluindo Sansão. Em sua morte, ele derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. O legado de Sansão é complexo. Por um lado, ele foi um libertador, alguém que começou a quebrar o jugo dos filisteus sobre Israel. Por outro, sua vida foi marcada por escolhas impulsivas e por fraquezas que o afastaram de uma trajetória ainda mais grandiosa. Ele nos ensina que dons extraordinários não substituem a necessidade de disciplina e fidelidade. Mostra que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas em uma vida guiada por Deus. Até hoje, a história de Sansão provoca reflexões. Quantos de nós não temos talentos e capacidades incríveis, mas acabamos desperdiçando por falta de controle sobre nossas fraquezas? Quantas vezes nos deixamos levar por paixões momentâneas que nos afastam de um propósito maior? E ainda assim, a história também nos lembra que mesmo quando caímos, Deus pode transformar nossa queda em parte de seus planos. E você? O que mais te impressiona na vida de Sansão? Sua força, sua vulnerabilidade ou sua redenção final? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias bíblicas, narradas em detalhes que vão além do que você já ouviu.